Até recentemente, a forma como a transferência de cargo era feita no âmbito do Executivo não obedecia a qualquer norma. Dessa maneira, presidentes, governadores e prefeitos transferiam o cargo a seus sucessores sem qualquer regramento. E, na maioria das vezes, aqueles que entravam demoravam a entender o que acontecia no âmbito do poder que assumiam. A Constituição Federal de 1988 mudou essa visão, mas a realidade só viria a ser mudada em 2002 com a Lei 10.609, que tratava da transição em relação à presidência da República. O Mesa Redonda está no ar. O legislador maranhense criou regras para a transição em 2000, com a aprovação da emenda à Constituição Estadual de número 31, proposta pelo então deputado Aderson Lago. A emenda tratava das sucessões municipais e criava a obrigatoriedade de um relatório da situação administrativa municipal elaborada pelo prefeito que saía. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Jairo Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas, Zé Carlos, deputado federal pelo PT, ex-deputado estadual, autor da lei mais recente sobre transições municipais, e Deusimar Serra, prefeito eleito do município de Paulo Ramos. Procurador, qual é a importância de estabelecimento de normas para a transição nas sucessões municipais? Boa tarde. A importância é que haja uma continuidade da administração. Essa ideia já vem desde a Constituição Federal de 1988, em que é preciso ter uma visão de que o governo ele não acaba, ele não se interrompe com a mudança dos governantes. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi proposta tendo isso em mente, com diversas limitações de despesa, com diversas regras para os governantes que estejam no seu cargo, de modo a proporcionar esta continuidade. A ideia é que o sucessor ele encontre uma administração de maneira viável para que a população, para que a gestão da coisa pública não fique de qualquer modo prejudicada ou interrompida. Bem, deputado Zé Carlos, quais foram as realidades que influíram na elaboração do seu projeto de lei, hoje transformado em lei? Eu inicialmente quero cumprimentar Deusimar, prefeito eleito, grande guerreiro da região, cumprimentar o doutor Jair e cumprimentar você, meu amigo Luiz Pedro. Enquanto eu estava na Caixa Econômica como superintendente, eu observei, toda vez que havia uma transição municipal, as dificuldades de muitos prefeitos com relação ao conhecimento do município. E alguns deles, Pedro, eu cheguei a constatar que perdia quase um ano, até mais de um ano, buscando informações e tentando se regularizar ou se regularizar das inadimplências que sofria durante seu mandato já, por falta de conhecimento das informações dos seus credores, dos seus devedores, dos processos, dos projetos nos devidos órgãos que estavam em andamento. E aí, por falta desse conhecimento, eles incorriam em falha de entrega de comprovação de documentos, entravam no CALC, ficavam impedidos se já não estavam, e aí virava uma bola de neve e o prefeito perdia pelo menos de um quarto até a metade do seu mandato regularizando a situação. Me comprometi comigo mesmo que quando chegasse à Assembleia Legislativa, eu ia propor um projeto de lei que regularizasse. E esse projeto de lei que foi proposto foi com base nesta visão, neste propósito, de fazer com que o prefeito, entre a sua eleição e entre a posse, ele tivesse a obrigação de receber todas as informações possíveis do município, para que no primeiro dia de mandato ele já começasse a trabalhar. E a lei tem um detalhe, ela é extremamente detalhada, exatamente para que o prefeito não consiga meios de burlá-la, não fornecer essas informações. E não fazendo isso, por ser uma lei muito detalhada, é fácil dele ser julgado e condenado e automaticamente ele se torna um ficha suja. Então a lei é um incentivo muito forte para que o prefeito pense 2 ou 3 vezes e não passe essa informação ao prefeito que vai exercer o novo mandato. Tá. Prefeito, o
senhor está vivendo justamente esse período agora da transição, né? Como é que isso está acontecendo lá em Paulo Ramos? Em primeiro lugar, eu quero dar boa tarde, doutor Jairo, doutor Luiz Pedro, deputado Zé Carlos. Quero parabenizar aqui o Zé Carlos por dar essa força, né, de criar essa lei, né, que foi da sua autoria. E é um momento, como eu já passei outras gestões acompanhando como secretário, e essa lei ela veio no momento certo, né, que a gente se preocupava de ver como é que recebia o município, e com essa lei faz com que a gente acompanhe e vê a coisa de outra forma, né? A gente começa a acompanhar, ver todos os bens públicos para poder já se preparar para uma gestão futura. Então lá no nosso município a gente já fez esse processo, demos entrada, né, no pedido lá na prefeitura, esperamos 10 dias, né, e o gestor montou sua equipe, nós montamos nossa equipe também e estamos já dando início. Já fizemos alguma parte desse trabalho na área da saúde, não terminamos, aí vamos entrar na área da educação, enfim, em todos os setores. Mas é muito importante essa lei e esse momento. E o senhor disse que foi secretário lá no município. Qual é a sua lembrança das transições anteriores? Não existia, né? Não existia. A gente, hoje é outra realidade, né? A gente via muita coisa desmantelada. Quer dizer que esse quadro aqui que o deputado se referiu, acontecia lá no município de Com Paulo. certeza, com certeza. Hoje é outra realidade. Isso a gente já começou a sentir um pouco de resistência, né? Mas como é lei, né? Então a coisa está dando certo. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. No ano passado, o governador do estado enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei tratando da transição no âmbito do governo estadual. A matéria foi aprovada e se transformou na Lei 10.219/2015. Agora, tramita na Casa uma proposta de emenda à Constituição, feita também pelo Poder Executivo, que busca garantir uma transição republicana entre as administrações municipais, ou seja, entre a que finda e aquela eleita. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jairo Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas; Zé Carlos, deputado federal pelo PT, ex-deputado estadual, autor da lei mais recente sobre transições municipais; e Deusimar Serra, prefeito eleito do município de Paulo Ramos. Deputado, sua lei é de dezembro de 2014 e, portanto, vai ser aplicada este ano pela primeira vez. Qual é a sua expectativa em relação à aplicação dessa lei? A expectativa é muito positiva, principalmente porque, como essa lei está muito detalhada, e com prazos curtos, ela vai fazer com que o prefeito que esteja saindo, ele se preocupe fortemente em cumprir a legislação, para que ele não seja notificado, não tenha uma ação contra ele, e como ela está muito detalhada, ela vai ser facilmente verificado o cumprimento ou não, e não sendo cumprido, ele vai ser criminalizado, vai ser condenado e automaticamente passa a ser ficha suja dentro da essência que está falando no meio político e terá pelo menos 8 anos aí sem poder se candidatar. E aqui, por uma outra lei minha no estado do Maranhão, ele também não vai poder assumir nenhum cargo público no estado do Maranhão, por uma outra lei que eu denominei Lei da Ficha Limpa no estado do Maranhão. Portanto, eu tenho certeza que os prefeitos vão ter essa preocupação grande e também, como há a obrigação dentro da lei dele indicar pelo menos um membro de cada secretaria, essa equipe multidisciplinar, ela vai ter a facilidade de ter um membro de cada secretaria do governo, que vai estar saindo, e obter todas as informações que precisa para que o prefeito possa realmente não perder tempo em trabalhar. Então o prefeito vai ter essa preocupação grande em não fugir dela. E assim o município ganhar, a sociedade ganhar e principalmente o prefeito que tem seus planos de governo, a sua plataforma de campanha, poder aplicar rapidamente e utilizar os 4 anos do seu mandato para poder fazer jus à expectativa que a sociedade teve ao elegê-lo. Tá. Procurador, o senhor,
no Tribunal de Contas já passou por algumas transições, né? Pelo menos por mais duas, eu imagino. E antes das leis que tratam desse assunto, como é que acontecia isso de uma maneira geral? A nossa experiência no Tribunal de Contas mostra que a transição não é uma prática. Eu desconheço algum município que tenha efetuado algum tipo de transição bem consistente, salvo algumas iniciativas isoladas de pessoas isoladas com boa vontade. Até mesmo o dever de prestar contas, ele, muitas vezes ele não é devidamente observado. E a ideia da transição também é possibilitar a facilidade na prestação de contas. De acordo com a legislação, quem acaba se responsabilizando pela prestação de contas é o prefeito sucessor, porque é ele que vai até abril ter que ter toda a documentação para enviar. É evidente que o prefeito que deixou, o prefeito que saiu, ele tem interesse que a prestação de contas seja apresentada. Entretanto, o prazo que existe, que é entre a saída dele, que é dezembro, e abril, que é quando finda o prazo para a prestação de contas, o prefeito que perdeu o seu cargo, né, que não é mais prefeito, ele se afasta da administração municipal. A possibilidade até dele manusear a documentação e as informações fica dificultada. Nesse caso, então, há interesse dos dois prefeitos. O prefeito que está saindo, ele deve ter interesse em fornecer todas as informações, não só para que o prefeito que está entrando ele consiga governar, mas também para que ele consiga montar a prestação de contas, ajustar a prestação de contas e entregar para os órgãos devidos, inclusive para o Tribunal de Contas. Pois é tanto do interesse do prefeito que entra, quanto do prefeito que sai. Eu testemunhei já diversos prefeitos que reclamam, quando o Tribunal de Contas cobra documentação, informação, ele reclama que ele não tem acesso, porque o prefeito atual não permite que ele tenha acesso a uma série de dificuldades. Durante a transição, tudo isso já pode ser devidamente resolvido se as duas partes trabalharem juntas. Tá, mas pelo que o senhor diz, então, nós temos essa prática, vamos dizer, republicana, não é muito seguida, não é vamos dizer assim, o comum, o habitual em relação aqui às nossas prefeituras. Não, infelizmente não é. Na nossa sociedade, né, a brasileira, é muito comum que as boas iniciativas elas tendem a surgir de uma lei. Infelizmente, não surgem espontaneamente da gestão. Por mais benéfica que seja a prática, normalmente você precisa de que o legislador pense isso, transforme em lei e a partir do momento que a lei surge, os órgãos, toda a estrutura que existe, procura fazer com que a lei seja observada. E aí sim cria-se uma cultura na gestão pública. Isso é o que, em regra, acontece na administração pública brasileira. Deputado, nós saímos aí de uma situação de quase nenhum regramento, né? E agora nós temos aí, além da lei da sua autoria, que está em vigor e que vai ser aplicada pela primeira vez, nós temos aí um projeto de emenda à Constituição do governo do Estado, em que também trata dessa questão da transição entre administrações municipais, né? O que é que o senhor acha aí? Porque nós temos aqui no Brasil aquela história de lei que pega e lei que não pega, né? E a sua tem a oportunidade de pegar justamente agora, né? Mas me parece que está havendo aí, salvo o melhor juízo, a Assembleia ainda pode fazer com que essa emenda seja votada e aí será promulgada logo em seguida. Eu perguntaria, o que é que há de conflito entre essas duas propostas? Pedro, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento rapidamente dessa proposta de emenda constitucional e, pelo que eu vi, eu fiquei muito preocupado. Porque ela, lamentavelmente, fragiliza a lei existente. E fragiliza por vários aspectos. Eu posso citar primeiro delas em que a ideia é que nesses 3 meses você tenha essa transição
e ela já estipula 30 dias para que isso se consolide, quando nós estipulamos em até 10 dias da data em que o prefeito eleito formaliza. 30 dias é um terço do tempo. Segundo, data vênia, ela relaciona muito bem relacionado vários documentos que são essenciais nessa transição. Mas no momento em que você nomina sempre em uma lei ou uma norma, você corre o risco de ter... É aquele negócio quando você faz no começo, você começa a citar nomes. Corre o risco de esquecer alguém. E esquecendo algum documento que seja necessário, ela já não tem obrigatoriedade. Então, eu acho muito mais profícuo que você deixe aberto todas as documentações que julgarem necessárias. E sim, aqui seria, digamos, um checklist muito importante. O outro, que eu acho assim, muito grave e que me preocupa, é que ela estabelece, por parte da equipe do gestor que se elegeu, até 8 membros. Por que citar 8 membros? Fica a critério dele. Mas o mais preocupante é que no parágrafo 5º, ele diz o seguinte: no prazo de 5 dias após ser notificado da constituição da comissão de transição pelo prefeito eleito, o prefeito, em final de mandato, poderá indicar representantes. Ora, isso rebenta toda a estrutura da lei. Ele não poderá, ele tem que, obrigado a indicar. E não pode ficar aí aberto. Ele tem que indicar, pelo menos como está na minha lei, um representante de cada secretaria. Porque ninguém sabe tudo. Nessa equipe tem que ter pessoas que tenham real conhecimento da realidade de cada secretaria. E aí sim, essa equipe de transição, que é a equipe multidisciplinar, do prefeito eleito e do prefeito que sai, poderá sim realmente passar todas as informações. Então, isso que eu já rapidamente olhei, na minha opinião, ela não só fragiliza, mas ela desconstrui a lei existente. Então não tem avanço, tem retrocesso. Eu tenho certeza que talvez não tivesse conhecimento que existe essa lei, de que ela está detalhada. E seria bom que ela viesse, no caso, a acrescentar algo que fortalecesse essa obrigação de uma transição transparente e rápida. O propósito é uma transição transparente e rápida. Como é que eu vou fazer uma transição transparente e rápida se eu não obrigo o gestor que está saindo a indicar as pessoas? Eu digo que ele poderá indicar. Se ele pode, mas também se não pode, não pode. Não tem obrigação na lei. Eu vou pedir a minha área jurídica, eu não sou da área jurídica, eu pensei muito mais em quem observou a dificuldade dos prefeitos que se elegiam, principalmente de oposição, para fazer uma avaliação e oficializar uma contribuição minha ao presidente da Assembleia e uma contribuição minha ao governador. Que ele pode, obviamente, se for necessário da PEC, porque eu nem sei por que de uma PEC se tem uma lei que está atendendo. Se ela não estiver atendendo, aí sim, a gente pode fazer uma alteração na lei, uma PEC, mas que acrescente, mas não tire nenhum dispositivo de obrigatoriedade que está lá e que dá essa agilidade, essa transparência nessa. Vou fazer e vou formalizar para que a gente possa sempre avançar no processo de transparência da administração pública, no fortalecimento da administração pública e não fragilizar. Tá. Prefeito, principalmente a questão do Ministério Público nos municípios, ele tem tido assim uma posição mais, vamos dizer assim, de fazer com que as leis efetivamente sejam cumpridas, que afinal de contas é o papel de fiscal da lei dos promotores, né, do Ministério Público de uma maneira geral. Eu pergunto, o Ministério Público lá no município de Paulo Ramos está atento para essa questão da transição? Sim. Quando eu, 2 dias depois do resultado da eleição, eu, como meu advogado, eu procurei o promotor e a juíza já para me informar sobre a lei de transição, né? Quando eu cheguei, eles já tinham encaminhado um ofício para a prefeitura, chamando o gestor, aliás, o prefeito, já solicitando, né, baseado na lei de transição, pedindo todos os levantamentos, né, dos bens públicos para poder repassar para o novo gestor. Então lá o promotor e a juíza fizeram um trabalho belíssimo, estão fazendo, a gente vê que eles são totalmente imparcial, né, faz realmente a coisa acontecer. Lá sobre
promotor e juiz, a gente está de parabéns. Muito bem. Na verdade, eu lembro aí de transições passadas em que materiais desapareciam de prefeituras, as memórias dos computadores eram apagadas e tal, até com mobiliário, né? Até com a visão de dificultar a vida do gestor, principalmente quando ele era de oposição aqui, como frisou o deputado Zé Carlos. Isso continua acontecendo, vereador? Nós veremos isso agora no fim de ano, no início do ano que vem. Até o momento eu não conheço relatos de que os prefeitos atuais estejam de algum modo dando sumiço em documentação imobiliária. Mas isso costuma acontecer nos últimos dias do mandato que se expira. O nosso desejo e nossa expectativa é que isso não aconteça. Nós tivemos eleições esse ano bem mais tranquilas, bem mais ordeiras do que em anos anteriores. Em anos anteriores tivemos eleições anuladas, envio de tropas. Então, na eleição de 2013 foi bem complicado, né, aqui no estado. Esse ano foi diferente. E acreditamos então que as coisas sejam diferentes também na transição. E a legislação evoluiu de lá para cá. Temos uma boa expectativa com relação a isso. Não sei os outros participantes também se pensam dessa maneira, mas essa é a leitura que eu faço na conjuntura atual, no momento que estamos vivendo. Muito bem, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a questão das transições entre administrações municipais eleitas e aquelas em fim de mandato. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Jairo Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas; Zé Carlos, deputado federal pelo PT, ex-deputado estadual, autor da lei mais recente sobre transições municipais; e Deusimar Serra, prefeito eleito do município de Paulo Ramos. Prefeito, quais assim as dúvidas, vamos dizer assim, que o senhor tem em relação a esse processo de transição entre as administrações? Eu ouvindo um pouco agora o deputado falando, né, sobre a lei de transição, mas eu me preocupei com o nosso município tem umas obras de 2010, obra que o prefeito pegou a primeira medição, não deu andamento na obra, né? Hoje eu já puxei o cadinho, o CEAF do município, o município está inadimplente. É uma lei que vai facilitar a vida do novo gestor, mas eu pergunto, como essa obra de 2010, que ela não andou, o município já está no cadinho e no CEAF, qual seria o nosso procedimento que nós teríamos que tomar, né? Porque se ela está no cadinho e no CEAF, a lei está dando cobertura para poder a gente receber o município, né, inteiro, né, com o município na situação que está, que é que eu sei, fora as outras que ainda está puxando, né, e tem duas emendas federais de 2010, a obra começou e está abandonada até hoje. Aí essa pergunta para o doutor Jairo, que é promotor. Procurador, qual a orientação que o senhor poderia dar para o prefeito eleito? Bom, eu vou procurar dar uma orientação que serviria para todos os prefeitos, os prefeitos em geral. A ideia da lei da transição não é solucionar os problemas que já existem. O fato do município estar ou não com restrição no cadinho e no CAL, ele não vai ser resolvido pela comissão de transição. A ideia da lei é que o prefeito que vai assumir, ele tome conhecimento da existência desse problema e já comece a trabalhar em cima disso. É evitar aquela surpresa no momento em que se assume e pede um crédito, tenta um convênio, mas na verdade descobre que não é possível. Então a ideia da transição é possibilitar ao gestor eleito que ele tome pé da situação, ele veja a realidade. No caso em que temos obras feitas com convênio e que não houve continuidade, o que deve ser feito é junto ao órgão
concedente, aquele que deu, no caso o Ministério que deu o recurso, ele deve ser contactado para saber de que maneira é possível suprir, de repente enviando alguma documentação, devolvendo o recurso que foi liberado, alguma coisa do tipo. Mas é preciso, primeiro, você saber o que está acontecendo, e essa é a importância da transição. No momento em que eu sei que eu tenho, vamos supor, 3 convênios pendentes, eu já posso entrar em contato com os órgãos para quem eu vou prestar contas e verificar como é que eu posso resolver esse problema. E você já ganha tempo, que foi o que o deputado disse. Muitas vezes você leva 1 ano para resolver esse problema. E se é possível você já colocar, já adotar medidas antes de assumir, o prefeito eleito, ele consegue resolver o problema com maior antecedência. Essa é a ideia da transição. Essas medidas que o prefeito possa vir a tomar, elas são necessariamente jurídicas? Algumas são jurídicas, algumas são administrativas. Vai depender da gravidade da situação. É possível que haja ministérios que inseriram, ou que fizeram algum tipo de restrição por causa de uma documentação que existe, mas que não foi enviada. Por exemplo, é possível. Nesse caso, você só descobre se perguntar. Se for lá, se pedir informação e daí conseguir resolver esse problema. Há casos que são mais graves, há casos que são realmente de desvio de recurso público. Há casos que a obra não foi feita, mas o recurso liberado continua todo lá na conta, simplesmente não foi usado. Há casos em que a obra não foi feita, mas o recurso sumiu. Então aí vai depender realmente de cada situação. O importante é que o prefeito que está assumindo, ele tenha a possibilidade de tomar conhecimento dessas questões e a partir daí adotar as medidas, montar sua estratégia com sua equipe, mesmo antes de assumir o cargo. Eu queria aproveitar essa oportunidade, se você me permite, para exatamente usar esse exemplo e fazer uma comparação entre a lei existente, a 10.186, e esse projeto de emenda constitucional do Governo do Estado. Nesse exemplo, utilizando esse mesmo exemplo, essa documentação que o prefeito Delzimar precisa não está nesse rol aqui, especificamente dessa obra. Então, pela lei existente, que não relaciona, não discrimina, ela diz todas as informações necessárias, todas. Ele vai poder exatamente formalizar pedir essa informação e aí o prefeito vai ter que dar essa informação para andar mais rápido a noção da realidade, para poder caminhar, como o doutor Gério disse, poder agilizar as tomadas de decisões da equipe dele. Então, ao ele sabendo desse detalhe, ou de detalhes de avaliações de obra, laudos de vistoria de obras, informações prestadas, ele pode agir mais rapidamente. Se o prefeito, por essa lei aqui, não vai fornecer isso, porque não está nesse rol aqui. Então, ele vai perder tempo em fazer uma ação diretamente contra o prefeito, por descumprimento de lei e automaticamente. Então, o prefeito vai estar mais confortável em tentar seguir o que está ali, nessa legislação. E não outras documentações que são importantes para resolver, porque eu conheço o problema de lá e sei que isso, se não resolver rapidamente, ele vai estar numa inadimplência, se já não tiver, e aí ele vai ter uma alternativa só, é tentar uma liminar na Justiça para que esse ministério aí não impeça de contratar novas operações em função desse problema do gestor anterior. Então eu vejo com muita clareza de que a vantagem de você estar na lei de forma genérica, qualquer documentação necessária, ela tem uma vantagem muito maior do que especificado um rol de documentação extremamente organizadas, como está aqui, mas que pode deixar de fora as exceções. E as exceções, às vezes, são importantes naqueles casos, eventualmente num caso específico. Portanto, eu só aproveitei para mostrar e defender de que essa legislação, ela não pode fechar essa relação de documentos. Ela deve estar completamente aberta. Todos os documentos que o gestor que foi eleito precise para poder trabalhar a partir do primeiro dia em que ele for tomar posse da Prefeitura Municipal. Às vezes a documentação, a informação que se precisa, ela está disponível por meio de outras fontes. O que eu estou falando? Hoje na internet você tem muita informação. Os convênios, por exemplo, há o site de convênios federal em que, dependendo do estágio em que o convênio está, você consegue verificar tudo,
até o documento de liquidação, até a nota fiscal que foi emitida por causa daquele convênio. É interessante receber a documentação, ou não recebendo mesmo a documentação, que o prefeito eleito, ele com sua equipe, ele assessorado, vá atrás. Há muitos sites com informações hoje. O próprio Tribunal de Contas, ele disponibiliza todos os documentos das prestações de contas apresentadas em 2015, estão disponíveis para serem visualizados na internet. Então, o prefeito que quiser, por exemplo, ver o inventário do seu município, inventário de bens, ele pode, através do site do Tribunal de Contas, encontrar o documento apresentado referente a 2015, apresentado em 2016 agora, e ele vai ter a relação de bens do município que ele vai assumir. Então, há coisas que precisam ser fornecidas pelo gestor atual, há coisas que você pode encontrar de outras maneiras. E, às vezes, encontrar em outras fontes é até mais seguro, porque não dá oportunidade de quem vai te dar informação omitir alguma coisa ou distorcer alguma coisa. Então, gostaria de reforçar isso. Os prefeitos que vão assumir já podem, independentemente da equipe de transição, já podem correr atrás da informação que está disponível hoje pelos meios, especialmente da internet. Tá. Procurador, eu tenho observado aí que há uma movimentação muito grande na chamada rede de controle, né, em relação à sociedade civil, o papel da sociedade civil, né, no controle das administrações. Nesse momento de transição, qual a importância vamos dizer assim, dos movimentos sociais, da sociedade civil como um todo? A sociedade civil, ela tem que participar sempre. O momento de transição é um momento mais crítico, porque é um momento em que o gestor que está saindo, ele pode se sentir mais confortável para descumprir suas obrigações. E é por isso que é nesse momento em que os conselhos municipais, que têm um mandato, muitas vezes, que difere do mandato do gestor, eles precisam estar atentos, eles precisam verificar o pagamento dos funcionários. Os sindicatos podem trabalhar da mesma forma para que vigiem se há recursos, se os recursos que deveriam estar sendo utilizados para pagamento dos servidores, das categorias, está sendo desviado. O próprio cidadão, ao ver que os bens estão sumindo, um servidor público, que é quem está lidando com a questão lá, ele pode testemunhar a retirada de um equipamento de informática, ele pode testemunhar o sumiço de um ônibus escolar, infelizmente a gente tem relatos sobre isso, e através de tomar esse conhecimento, procurar os órgãos de controle, procurar o Ministério Público do Estado, o promotor, procurar a polícia, procurar o próprio Tribunal de Contas. A participação da sociedade vem tanto pontual, de cada cidadão pode efetivamente participar denunciando ou informando uma ocorrência estranha, como também vem pelas instituições organizadas, como sindicatos, associações e os próprios conselhos municipais. Muito bem. Prefeito, em relação lá, você falou de um caso aí que me pareceu bastante interessante, porque ele é anterior à posse do próprio prefeito que atualmente está no exercício. Isso. Né? Como é que isso foi tratado aí durante a gestão dele? Eu concorri a passada contra ele, né? E não acompanhei porque ele foi à reeleição. Sim. Né? Ele foi reeleito. Né? Mas agora que eu comecei a puxar a situação do município e dei de conta dessa situação, desses convênios. Como são muitos. É um município que recebeu muito convênio e tem muitas obras começadas e não terminadas. Né? Nosso município, ele é diferente de muitos. É um município que não tem prefeitura, não tem Câmara Municipal, não tem um matadouro, não tem um estádio, não tem um centro administrativo para nada. Tudo é alugado, entendeu? Então é uma cidade que tem 47 anos e todos que passaram não se preocuparam em fazer o município ter seu próprio prédio, né? Tudo é alugado. E é um dos problemas muito grandes, porque hoje, eu levantando na transição, a maioria dos prédios alugados é da família do gestor. Né? O hospital, que é o posto de saúde, né, que é a nossa saúde básica, ele tirou a saúde básica
levou para o seu hospital, que eles têm um hospital. E agora, a gente tentou, na transição, eles não liberaram agora para a gente fazer a transição no hospital, porque ele está fazendo uma reforma no hospital dele, para voltar para onde era o posto de saúde, que hoje é a prefeitura, né? Aí a prefeitura já vai botar no local um prédio antigo, que é da prefeitura, que está lá funcionando um setor da assistência social. E assim está tendo esse... É um problema muito sério no nosso município hoje, né? Para a gente montar o espaço físico para poder governar a partir do ano que vem. Nesse momento aí de final de ano, sempre tem vamos dizer assim, um recurso extra, né, em relação à questão do Fundeb, né? E geralmente também há problemas na aplicação desse recurso, que geralmente os funcionários públicos reclamam, os sindicatos reclamam, né? E já tem alguma coisa em relação a essa questão lá no município de Paulo Ramos? Olha, se propaga, né? Porque a gente vê os comentários, né, na cidade, inclusive um dos médicos agora, né, da saúde, o gestor chamou já todos os funcionários dizendo que só vão trabalhar até agora fim de novembro, ninguém vai trabalhar em dezembro, né? Então o contratado ele já dispensou quase todos, praticamente todos. A saúde não funciona, né? Sobre o Fundeb, a gente vê a preocupação de alguns professores contratados, que é na área do Fundeb, tem 4 meses que não recebe, né? E há uma preocupação, né? Mas a juíza e o promotor chamou ele e está acompanhando para ver, para essas pessoas não ficar, esse funcionário ficar com danos. Muito bem, um caso aí que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, mas infelizmente nós temos o nosso horário. Eu gostaria de que cada um dos participantes aqui fizesse as suas considerações finais, né, começando aqui para o nosso procurador, né, para que a gente possa encerrar o programa. As minhas considerações são basicamente, senhores prefeitos, comecem a se preocupar com o seu município desde agora. A sua gestão não começa só em janeiro, ela começa agora, né? Passado o momento da euforia da eleição, realmente começar a trabalhar. Ainda que a equipe não esteja nem sendo remunerada, não há previsão de remuneração, mas já há um compromisso com a população. E saibam que há no nosso estado já diversos órgãos comprometidos com que a transição seja bem feita, comprometidos com a regular administração, comprometidos com o município que você vai receber. Então procurem esses órgãos, procurem o Tribunal de Contas, os promotores, o Ministério Público, procurem os órgãos da CGU, tanto para receber informação quanto para levar alguma informação. A melhoria da gestão depende da atuação de vocês, em especial nesse momento crítico de transição. Deputado. Eu quero agradecer, Pedro, essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, nesta casa em que eu pude contribuir com 4 anos, rever aqui muitos amigos e dizer da minha satisfação de poder estar aqui discutindo uma lei desta casa, de nossa autoria, de que é uma lei que dialoga com a gestão pública, uma lei que visa fortalecer a transparência entre 2 administrações e a gestão pública. Portanto, ela está sendo, nesse momento, muito amplamente utilizada. Eu já encontrei com prefeitos que fizeram considerações, depois, coincidentemente, souberam que eu era o autor e, inclusive, me parabenizaram. O fato é assim, que eu me sinto gratificado por ter contribuído para o fortalecimento da gestão pública e que os prefeitos que estão assumindo agora possam realmente se utilizar dessa prerrogativa, dessa legislação, para poder obter as informações e, a partir do dia 1º, em que eles oficialmente tomem posse dos seus municípios, façam um trabalho correto, procurem realmente cumprir com toda a expectativa que a comunidade o levou até esta cadeira, até essa grande vitória. E dizer que esta Câmara, aqui na gestão passada que eu participei, fez leis importantes que dialogam com a sociedade. E que essa casa aqui é uma casa que me orgulhei de participar durante 4 anos
e que, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder discutir, como disse, temas importantíssimos que fortalecem os nossos municípios, que fortalecem os nossos gestores. Bem, prefeito Deusmar. Eu quero agradecer aqui pelo convite que o deputado Zé Carlos fez, está aqui hoje participando, né, dessa mesa redonda, né, e nosso deputado, né, o deputado lá da nossa cidade, né, é o autor dessa lei, né, e eu quero dizer que nós estamos aqui unidos, preparados para fazer um trabalho diferente de outros que passaram pela cidade. Estamos preocupados sim com a nossa cidade, é uma cidade que tem 47 anos, é uma cidade que até hoje não teve sorte com o gestor, e nós estamos assim, acompanhando toda a dificuldade e pedindo tanto o apoio do nosso deputado como o apoio do nosso governo para que vamos fazer um Paulo Ramos diferente. É isso que nós esperamos. Muito bem. O Mesa Redonda discutiu a respeito da transição entre prefeitos eleitos e prefeitos que estão saindo do cargo. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.